Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí, mais um dia maravilhoso, um dia de milagre, um dia que o Senhor tem dado a mim e a você. Para o quê? Estamos o quê? Respirando, glória a Deus. É motivo da gente exaltar, glorificar a Deus, porque este dia, quem preparou, está tudo preparado. Oh, é o Senhor Jesus. Ele já olhou para mim, já olhou para você e falou: eles vão viver mais este dia, eles vão glorificar o meu nome, eles vão entender que este dia eu estou preparando para que eles vivam melhor, exaltando, louvando, transmitindo, falando da minha palavra. Então esse dia, gente, é um dia maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos agora, sim, nesse momento, eu e você e cada um que Deus escolheu. Antes de entrar, eu liguei meu pensamento, falei com o meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Eu falei: Senhor, que haja hoje sinais, prodígios, maravilha, cura, libertação, salvação. Que o Senhor venha trazer a melhor resposta para cada um que necessita do teu toque. Jesus hoje há de tocar, Jesus há de abrir o entendimento, sim. Jesus há de fazer algo que só Ele, gente. Ele é o Deus do impossível. O que está nas minhas mãos, eu posso fazer. Está fora das minhas mãos, não alcança fora das minhas mãos. Então Deus do impossível, eu creio que Ele há de agir. E hoje, o nosso tema, a base bíblica, Marcos 8, 22 a 26. Jesus aqui faz duas advertências. E essa advertência é aquele cego de Betsaida, ao cego de Betsaida. O texto é tão claro que Jesus, ao chegar em Betsaida, lhe trouxeram o quê? Um cego. E rogando-lhe para que tocasse neste cego. E Jesus faz algo que talvez ninguém estava esperando, segundo o texto. O que ele faz? Ele pega o cego pela mão, leva este cego para fora da aldeia, segundo o texto, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, faz a segunda pergunta, né? Ele faz essa pergunta que às vezes é feita a mim e a você: vês alguma coisa? Pergunta ao cego. E este, recobrando a vista, responde: eu vejo homens, mas os homens que eu estou vendo é como árvores. Os vejo andando. Então a visão não foi totalmente restaurada. Porém, olha o que diz o texto. Ele novamente põe as mãos nos olhos e ele agora, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo, a Bíblia é clara, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora. Mas para onde que Jesus mandou ele embora? Mandou para casa, para o seu lar, para o seio da sua família. Gente, esse Jesus é maravilhoso. Por quê? Ele, além de mandar ele de novo para o seu lar, coisa que ele talvez naquele momento nem imaginava que isso poderia acontecer. E ele falou: não volte, não entre de novo nesta aldeia. Marcos 8, 22 ao 26. Gente, aqui é claro, esta é mais uma cura de cegueira realizada por Jesus. E onde, novamente, Jesus aqui ele usou um método totalmente diferente dos outros anteriores, como fez com o cego, por exemplo, de Jericó, e com o cego de nascença. Isso que ele fez aqui, gente, tem tudo a ver, olha o que eu vou falar, tem tudo a ver com a sua salvação, com a minha, com a nossa salvação. Ei, todos nós. Mas pensa no pessoal, e lá está eu também, cego, sem ter entendimento, sem compreender as coisas do reino de Deus. Calma que você vai ver que tem coisas lindas nesse texto aí. Gente, aqui ele entra em Betsaida, lhe traz uma pessoa cego para ser curado. Jesus aqui o toma pela mão e, para o espanto de todos, sabe o que ele faz? Ele não realiza ali naquela aldeia. Ele não, sabe, ele poderia falar: veja. Ele poderia, não. Ele tira este homem, esse cego, para fora da aldeia. O mestre aqui fez algo que muitos podem até ter ficado escandalizados. Por quê? O que ele fez, talvez você nunca ouviu falar. Ele cuspiu em sua mão.
e aplicou a saliva aos olhos do moço, impondo-lhe as mãos. Muitas pessoas, talvez por não ter um conhecimento um pouco de exegese, mas era costume naquela época, cuspir no chão. Era muito comum, porque era uma forma de dizer, essa pessoa, se ela nasceu assim, se ela se tornou desta forma, ela é uma pessoa amaldiçoada. Gente, pega essa. Então era comum as pessoas, sempre ao ver uma pessoa aleijada, sempre que uma pessoa tinha um defeito de nascença e cega, então, puxa vida. E Jesus pega tudo que era costume daquele lugar, daquela cultura, aquilo que aos olhos era mal, era amaldiçoado, ele transforma em bênção. Ele traz um ato quebrando todo o mau pensamento, toda a má atitude que aquele povo daquela época tinha. Porque quando ele cospe no chão, aliás, na sua mão, nesse texto é na mão, e aplica saliva aos olhos do moço, impondo as mãos, o que acontece? Acontece algo que talvez você nunca parou para analisar e pensar. Ele começa a enxergar, mas ele não enxerga como deveria. Ele começa a ver homens, pessoas como árvores, caminhando, andando. Gente, outro pensamento daquela época, por exemplo, a saliva para aqueles era como se fosse um poder curativo. Olha isso, sobre moléstias oculares, gente, em especial muitas vezes a cegueira. Mas não foi por isso que Jesus aqui usou mais uma vez a saliva para curar este cego. Ele impôs as mãos, segundo o texto, e lhe perguntou: filho, vês alguma coisa? E o rapaz respondeu: vejo homens, porque são para mim, no modo dele pensar e interpretar, porque para mim eles são como árvores andando. Era o que ele estava enxergando, ele não tinha uma visão aberta naquele momento. Aí Jesus é maravilhoso, gente. Oh, glória a Deus. Novamente ele toca. E ao tocar com as suas mãos os olhos do moço, imediatamente ele começa a ver claramente, ficou restabelecido, segundo o texto, enxergando perfeitamente. E após isso ele faz uma advertência, e a advertência é muito clara: vai para a tua casa, filho, não entre mais naquela aldeia. A pergunta que às vezes você e eu podemos aqui junto, vamos compartilhar, vamos agora compreender um milagre aqui. Este milagre vai se estender, já está sendo estendido a todos aqueles que nesse momento Deus escolheu a dedo. Aquele que parou um pouquinho para observar, para junto comigo meditar nesta manhã. Esta palavra é uma palavra revestida com poder celestial. É uma palavra, para quem não sabe, que Jesus, ele é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que é o batizador com o Espírito Santo, é aquele, gente, que há de voltar. Glória a Deus, aleluia. Por isso eu glorifico o Senhor Jesus. Gente, a pergunta é: por que Jesus aqui aplicou saliva aos olhos? E por que duas vezes impôs as mãos sobre ele? E por que o mandou não retornar à aldeia? Aí está o segredo. Aí que vem a palavra rema, que nos ajuda a crescer, a amadurecer e não abrir mão por ninguém, por nada. Você não deve jamais fazer isso. Abrir mão do quê? Da salvação que ele nos concede. A você, meu querido amigo, eu sempre gosto de falar, a você que é simpatizante da palavra, hoje Jesus quer curar áreas da sua vida. Você pode estar dizendo: mas eu estou enxergando. Ele quer que você enxergue além daquilo que você já está, porque nasceu de uma forma perfeita, te formou perfeito. Você está enxergando letras, você está enxergando, vamos dizer, o céu, o sol. Mas o que a gente às vezes não enxerga é o que Jesus trouxe a este jovem aqui, este cego. Jesus trouxe uma realidade que tem a ver com a nossa visão espiritual. Sabe quando você pega um texto da palavra e você lê, e você fala: meu Deus, me dá até sono. Eu não consigo entender nada. Do que ele está dizendo? O que ele está falando? Pois é, hoje ele vai abrir o teu entendimento. Você vai enxergar as escamas dos seus olhos. Vão ser retirados, porque ele te ama, ele te escolheu. Agora tem uma coisa importante que eu sempre preciso dizer. A gente precisa confessar quem é o nosso Salvador. Você tem que confessar, declarar que Jesus Cristo é seu único, suficiente Salvador da tua alma.
Talvez se essa pergunta, como nós estamos aqui aprendendo juntos, estamos fazendo, por que ele aplicou a saliva aos olhos? Por que 2 vezes teve que pôr as mãos sobre ele? Ou por que mandou não retornar à aldeia? Essa pergunta a gente pode junto aqui trazer a realidade da nossa vida, sua vida, porque tem lugar que jamais Deus permitiu que você coloque os seus pés ou que você retorne a um lugar aonde a influência só vai lhe trazer desgraça, opressão, perseguição e tantas coisas que têm acontecido. Talvez a pergunta seria essa. Jesus está trazendo para nós que tem certos lugares, certas convivências que não nos traz nenhum tipo de edificação espiritual. Você consegue entender como Deus já estava, como o Senhor Jesus, melhor dizendo, já estava trazendo total proteção para este homem, para este jovem cego aqui, vamos dizer assim, dessa forma, nessa linguagem mais, vamos dizer assim, mais atual. Voltou a enxergar? Não volte mais para aquela aldeia. É como ele dissesse, ali está toda a causa da sua desgraça, de você não conviver com a sua família, de você não sentir o que agora você está sentindo porque você está vendo. Eita gente, a verdade aqui, Jesus começa a tratar da causa da cegueira, e a causa da cegueira aqui, gente, não era questão física, mas era muito espiritual. Então a gente tem que entender que há certas, doenças, há certos ataques no corpo físico, e a causa vem do sentido que muita gente fala, no sentido que espiritual, ou seja, há um espírito maligno, causador de doença, atacando o teu corpo, atacando a tua mente, atacando as suas células do corpo, atacando a sua corrente sanguínea, o teu coração, os teus nervos, os teus ossos. Mas Deus, através desta palavra, aleluia, o Senhor Jesus já traz à tona esse discernimento espiritual. E o discernimento espiritual é que no nome de Jesus, Ele está indo aí. Ele vai tocar. Ele vai trazer à tona o que você precisa. Ele vai mexer nos ossos, oh aleluia. Ele vai mexer agora, aleluia, em tudo aquilo que a ciência estava dizendo. Olha, não vai ter jeito. Para Jesus tudo tem jeito. Gente, não está aqui, mas eu amo a palavra de Deus. Como não tem jeito? Alguém corre, chega para Jesus, seu melhor amigo. Quem? O Lázaro. O Lázaro está doente. Está doente. Ele continuou lá. Ele já tinha discernimento de tudo que estava, o que ia acontecer com o seu melhor amigo. Aleluia. Quem? O Lázaro. E quando ele chega, gente, ele já estava enterrado há 4 dias. E claro, em 4 dias enterrado, o corpo já estava em decomposição. Ei, quem? Lázaro. E de repente, olha que coisa, ele foi tratando de uma forma como fosse a coisa mais natural. Onde puseste o meu melhor amigo Lázaro? Ou em outras palavras, onde ele está enterrado? Onde ele está enterrado? Vem ver. E quando chega no local onde está lá o corpo já em decomposição, não está no script, mas precisa você entender como Jesus é lindo, nos traz discernimento espiritual. Ele pede aquilo que todo ser humano naquele momento podia fazer, o quê? Tirar a pedra. Tira a pedra, mas se tirar a pedra, 4 dias vai ser aquele cheiro. Já está fedendo. Mas obedeceram. A questão é que pela lógica humana, poderia jamais ser feito alguém fazer, porque tinha conhecimento todos aqueles que o corpo estava ali, a pedra selada, evitava do mau cheiro sair, e todos tinham entendimento. Eu nunca vi, não sei na história até hoje, alguém que após 4 dias enterrado veio viver. Agora, poxa, por que ele não chegou antes? Ele poderia ver ele já acamado. Ou então, como era de costume, para quem não sabe, era velado 3 dias o corpo. Ficavam velando o corpo quanto? 3 dias, era o costume da época. E nesses 3 dias, eles lutavam, clamavam para que a alma retornasse ao corpo e aquele doente, aquela pessoa viesse à vida. Olha só, quantos dias? 4. Os 3
acabou a esperança. Ninguém tinha mais esperança. Tem que enterrar mesmo. Não vai voltar à vida. Não vai viver. E lá está ele. E de repente ele manda tirar a pedra. E o que ninguém esperava que talvez ele falasse, não, será que ele vai ter coragem de entrar lá dentro para ver? Mas deve, olha o cheiro. Ah, não. Não, ele não fez nada disso. Ele apenas chamou a pessoa pelo nome. Como é que é? Ele chamou a pessoa, quem? Lázaro. Ele chamou Lázaro, sai para fora. Como é teu nome mesmo? Como é que é seu nome? Você pode clamar aí, porque ele já sabe o teu nome. Ele já tem entendimento de tudo, tudo que você precisa. Olha só como Deus está nos levando. Estamos falando de algo que aconteceu. Primeiro Jesus chega no lugar, todos vêm ao encontro dele, traz algo que era impossível naquela época, alguém que voltasse a ver, a enxergar. Mas talvez alguma pessoa ouviu a fama, escutou a fama deste profeta, do Senhor Jesus, daquele que estava realizando sinais, prodígios e maravilhas, e de repente, não, ele está aqui, vamos levar lá. E clamaram por aquele jovem cego. Só que ele tira ele daquela situação de toda má influência. Ele tira daquela cidade aonde se entende que talvez ali é um lugar aonde as pessoas não tinham de praticar o livro de Torá, os primeiros livros de Torá, né? Os 5 primeiros livros, a Torá, melhor dizendo. Sim, talvez não tinha prática de seguir aquilo que os profetas, Moisés, enfim, eram pessoas que estavam muito além de obedecer a Deus. Então toda a má influência afetou a vida daquele homem que aqui é apresentado como cego de Betsaida. Então tem coisas na sua, na minha vida, que nós não podemos pegar, caminhar, conviver. Tudo isso pode vir o que nós chamamos de retaliação. Aqui, gente, já começa a nos trazer à tona um discernimento espiritual que poucos têm. Poucos buscam ter nos dias que nós estamos vivendo esse discernimento espiritual. Então, seu discernimento, vamos dizer, espiritual ou interior, estava. Agora eu quero falar dele aqui, só para você entender que Deus é o Deus do impossível. A morte não pôde deter quando ele chamou Lázaro pelo nome. Ali não tinha como fazer nada. Então, para você ver de quem e o que nós estamos aprendendo hoje. Ou seja, talvez... Estou querendo entrar aqui, mas Deus manda dizer isso. Talvez alguém agora, pela misericórdia de Deus, está dizendo, e o câncer? Deus pode curar um câncer? Deus pode curar o câncer de leucemia? Deus pode reverter esta carne que está, infelizmente, eu vou usar aqui com muito amor esta palavra, mas está como, já, em podridão. Deus pode reverter um osso, fazer ele crescer, chegar no seu devido lugar. A bispa está aqui, eu estou falando e ela está ali, eu estou dizendo, pode. Então a mesma coisa eu digo para você, ele pode tudo, gente. Ele é Deus do impossível. Então aqui este cego, o seu discernimento interior, na verdade, estava embotado pelas influências ruins daquele lugar chamado Betsaida, onde a obstinação, meus queridos, e a incredulidade impedem os olhos, os corações de crerem no Filho do Homem. Se creres, o texto que eu acabei de citar sobre Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. Aí vem as 2 etapas. E nessas 2 etapas, onde Jesus tira agora este cego para fora da aldeia, essas 2 etapas lhe proporcionaram, gente, recuperar tanto a visão física como espiritual, e lhe mostraram que muitas vezes o processo de cura, ela é gradual. Jesus tratou de 2 situações aqui. Jesus neste dia, oh aleluia, está também tratando desta forma. Primeira coisa, você dá o passo da fé. Bom, se ele está dizendo, está na palavra, e o que ele está falando está escrito na palavra, você começa a conversar com Jesus agora. Você começa a expor, reconhece quem é você. Você reconhecendo quem é você diante de Deus, o milagre já começa a acontecer. Gente, a visão deste homem, ou seja, a sua visão, ela estava deformada.
e deformada pela visão contaminada, olha isso, dos pecadores. Ou seja, ele viu os homens como árvores, gente. Ou seja, de maneira distorcida. Distorcida. E aí agora diz o texto que foi devolvida a ele a visão. E esta visão que foi devolvida a ele, por um tempo ele enxergou uma situação. Agora, longe do que? Do pecado. Por que longe? Porque Jesus tirou ele lá da aldeia, afastou ele. Saia daqui, venha comigo aqui. Pegou ele. Você tem que sair daqui. Você tem que sair da onde Deus está dizendo claramente. Não coloque mais os pés. Não conviva. Não viva. Não veja aquilo. Não leia. Não traga aos teus ouvidos aquilo que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Então quando foi dado a ele esse direito, esse milagre, esta cura, meu Deus, por um tempo agora ele está longe do pecado, e tudo isso para fortalecer e caminhar novamente com Deus Pai, aleluia. Para quem não sabe, gente, os olhos e o cérebro trabalham de maneira integrada, ou seja, os olhos mostram as imagens dos objetos, mas é o cérebro, como é que é assim? É o cérebro, a mente, o cérebro, que nos dá o entendimento, a compreensão do que as imagens realmente são. Consegue entender algo aí? Olha Deus trabalhando aí, trabalhando na mente, abrindo teu entendimento, quebrando todo tipo de fortaleza, toda dureza, toda dúvida, arrancando tudo aquilo que era um tremendo obstáculo para que Deus pudesse agir. Então Deus hoje, o que Ele fez? Tirou você de algum momento que você já estava acostumado neste dia, neste horário, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Como um vício, Deus está dizendo, para, se afaste disso aí agora. Eu preciso falar com você. Eita Deus! Deus é lindo. Glória ao Pai, ao Filho, ao doce Espírito Santo de Deus. É uma palavra que eu já digo, é palavra profética sobre a sua vida. Meu Jesus. O texto não é claro em dizer qual era de fato a causa da cegueira física. Mas aqui eu quero deixar um pequeno comentário para a gente junto aprender, matutar e tirar as conclusões segundo a palavra de Deus. Gente, a verdade tem que ser dita. Quando a barreira espiritual ela é vencida, o que é material está livre para ser restaurado. Posso repetir porque essa palavra é forte. Olha só. Quando a barreira espiritual ela é vencida, e oh meu Deus, Jesus nunca perdeu uma batalha. Ele é vencedor, Ele é Rei dos Reis, Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso general. Está dizendo aqui, quando a barreira espiritual é vencida, o que é material está livre para ser restaurado. Deixa Deus tocar onde só Ele, quem Jesus pode tocar. É por isso que aqui claramente o texto nos leva à seguinte conclusão. Jesus curou espiritualmente este homem cego de Betsaida primeiro. Agora as barreiras espirituais são derrubadas e o físico agora está aberto à bênção, a palavra que foi dada a ele. Qual foi dado? Qual palavra foi dada a ele? Gente, simples, pega essa. Ó, está enxergando agora? Volte da onde você nunca deveria ter saído. Meu Deus, Xanaramassu, Cantanai. Volte para casa. Esteja no seio da vontade do Deus Pai. Volte para a presença daquele que tudo pode. Sirva, oh aleluia, na casa do Pai, aleluia, e todas as bênçãos que diz a respeito a você, que está preparado a você, vão correr, vão te alcançar, vão te grudar e não vão te soltar até aquele grande dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu dou glória a Deus por essa palavra. Ou seja, quando começamos a andar com Jesus, os nossos olhos começam a ser abertos,
para que possamos ver o que não tínhamos visto antes. Oh, aleluia, na nossa vida. Esta é uma palavra profética para mim e para você. Por quê? Porque muitas situações passam a ter sentido, gente. Passa a ter sentido, no sentido até real. É quando você, eu, todos nós começamos agora a perceber que esta visão, ou seja, que a nossa visão, ela era como uma visão, sabe, sem ter nenhuma abertura. Estávamos cegos ao entendimento das coisas a respeito da vida eterna. E quem que faz isso? Aquele que cega, aquele que, sabe, diz, olha, como falou com Eva, certamente se você comer, você não vai morrer, não. Por trás de toda a realidade do assunto de, sabe, com Eva e o inimigo da alma, da nossa alma, era o seguinte: ele induziu a pessoa chamada Eva ter conhecimento do bem e do mal, porque ele sabia que conhecendo o mal, a carne, ela errando, pecando, a tendência seria muito mais, sabe, lutar e correr atrás das coisas que não agradam a Deus. Toda a influência negativa, tudo que o inimigo ele causa em mim e você aquilo que ele agora não tem como mais reverter. Ele é tido como agora o pecador, acusador, inimigo de todo ser humano. A sentença sobre ele não pode ser mais revogada, mas alguém tomou o teu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, e ele gritou naquela cruz tetelestai, então está consumado. Ele deu a mim e a você a abertura que a gente possa ir agora caminhar a presença de Deus, dizendo: eu sou pecador. Eu preciso que teu sangue me purifique de todo pecado, arranque todo mal, toda má influência. Aqui está mostrando, gente, que muitas situações passam a ter sentido. E começamos a perceber que nossa visão foi cegada pelo inimigo, para que não pudéssemos enxergar a verdade. Eu tenho visto como tem pessoas que não conseguem ainda enxergar a verdade. Quem é a verdade? Ele diz, ele quem Jesus diz. Ele diz que ele é a verdade. Ele é. Não tem como ser revogado. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho é esse, qual? Jesus. Tem outro caminho. Não tem outro caminho para você se encontrar com Deus, permanecer com Ele, ter uma vida eterna com Ele, gente. Agora, quando a gente começa a conhecer, começa a buscar entendimento na palavra, tudo começa a ter sentido. Principalmente deixamos de ser vítima da circunstância e passamos a deter em nós o poder de escolha, porque não tínhamos. Mas você pode, Deus te dá o direito de escolher. Faça a melhor escolha neste dia. Escolha servir de todo o coração. Sabe, coloque aí todas as suas forças em servir ao Deus verdadeiro, porque Ele te dá esse direito de escolha. Continuar, se você quer continuar, muitos estão, infelizmente tem que dizer isso, mas se continuar, sabe, nos velhos costumes, que herdamos muitas vezes, eu tenho que ser claro com você, herdamos, infelizmente, da família, da sociedade. Então aqui isso tem tudo a ver com aldeia. Herdou da família, herdou de uma sociedade, aldeia. Que muitas vezes a luta é para colocar você para baixo. E não só colocar você debaixo de uma opressão, depressão. Muitas vezes também é para colocar diante de uma situação que às vezes você consegue olhar, mas não vê saída em lugar nenhum. Ou seja, te coloca dentro de uma armadilha que o inimigo preparou e ele te arranca, ele te tira. Porque aqui o texto está dizendo, pegou no braço, pegou na mão, tirou ele para fora. Eu quero que você entenda isso. Tirou ele para fora da aldeia, tirou ele para fora de todos esses velhos costumes, de tudo aquilo que era má influência na vida dele. E aí veio o milagre que tanto ele almejava e tanto ele precisava. Gente, meu Deus, entendemos aqui, queridos, estou chegando ao final, aleluia. Entendemos aqui que muitas atitudes erradas cometidas no passado são a causa de muitos problemas atuais. Digo mais, descobrimos aqui nesse texto quais as fraquezas da nossa alma e dos que nos cercam. Olha só como o texto traz aqui uma lição importante. Por exemplo, fraquezas essa que o inimigo sempre usa para criar, sabe o quê? Vamos ver se alguém aí vai falar, uxa, é verdade, contenda. Te lembrou alguma coisa?
Pois é, fraquezas essas que o inimigo sempre usa para criar uma contenda, separação, ódio, violência de todo tipo de atitude carnal que nos afasta da bem-aventurança de Deus. Olha a palavra para onde já está nos levando. E aqui foi provavelmente que aconteceu com este cego lá de Betsaida, esse rapaz. Ele estava no lugar onde as pessoas mesquinhas, sim, onde essas pessoas, eu posso até mudar, onde as mesquinharias, até assim acho que é melhor, onde as mesquinharias da carne o impedia, gente, de enxergar o quê? A vida com clareza, distorcendo sua maneira de refletir, de pensar, de matutar, não só em relação a si mesmo, como às outras pessoas. O pecado naquele lugar era uma influência ruim, tirando-o da comunhão com Deus. E provavelmente, segundo aqui o que nós estamos aprendendo junto, trazendo uma angústia à sua alma. Ei, Deus tira. Ele tira neste momento. É como o fundo do louvor. Quando ele toca, quando ele consegue alcançar, quando ele de fato escuta o teu clamor. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando ele escuta a tua oração, você conversando com ele, indagando, perguntando: até quando, Senhor, eu vou sentir o que eu estou sentindo na minha alma? Até o dia que você, de fato, se arrepender, sair da onde você jamais deveria ter entrado. Ele claramente está dizendo: eu vou te tirar. Você aceita, melhor dizendo. Você quer que eu tire você daí? Porque talvez você está falando: eu não tenho forças, mas ele tem. Aleluia. Por isso que eu estou dizendo, gente, o pecado naquele lugar é a influência ruim, tirando sua comunhão com Deus e provavelmente trazendo angústia à sua alma. E deve ter sido, até assim um modo de falar, de refletir, indo lá, deve ter sido muito estranho para os que estavam presenciando a cura e ver o Senhor se afastando com ele, parecendo assim, tipo, precisar, eu preciso aqui, da verdade, dá licença, preciso ficar sós com este rapaz. Eu preciso lhe contar um segredo que só ele, aleluia, pode ouvir. A verdade é que, para nós fecharmos a nossa live Café com Deus nesta manhã, a atitude aqui do nosso mestre, que é Jesus Cristo de Nazaré, por si só aqui, gente, já mostrava aquele doente, o que era, gente, de fato necessário para fazer manter a bênção que foram conquistadas. O segredo dessa mensagem hoje é que ele teve que sair da aldeia. O segredo é que você vai ter que abrir mão disso aí mesmo. É disso aí que você está pensando. Desse mau costume. Abrir mão dos lugares que você estava se empenhando, investindo, indo de mal a pior. Ou seja, deixar todas essas influências ruins, principalmente o que vem lá do passado, essas heranças, essas contaminações externas, e voltar para casa, ou seja, glória a Deus, ter comunhão espiritual com nosso Deus verdadeiro. Nosso Deus de fato é um Deus presente, e tanto que eu amo Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, aleluia. Ele é o mesmo hoje, e eu vou dizer, sempre será eternamente. Eu digo amém. Só assim, meu querido, seria verdadeiramente este jovem, esse rapaz cego de Betsaida, curado, e nunca mais, olha a palavra, perderia o seu milagre. Então fecho dizendo, o ensinamento claro para mim e para você, é necessário primeiro que uma palavra de Deus nos desperte, nos acorde, ou seja, toque na nossa visão espiritual para abri-la para um novo patamar de entendimento, tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Segundo ponto, é preciso que eu e você venha se separar da multidão, das coisas da carne, para enxergar em nome de Jesus
as coisas espirituais. Terceiro, na verdade de Deus, ou seja, na palavra de Deus, aleluia, vemos as coisas e as pessoas como elas são realmente, sem distorção trazida pelo inimigo. Aqui Deus nos dá o que muita gente não tem: discernimento espiritual. E para fechar, para a glória do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a cura divina em nós, Ele faz gradualmente, e implica na nossa parte num processo de busca constante e pessoal, até que eu e você, nós, aleluia, de acordo com a palavra, segundo a palavra, possamos ter tudo em nome de Jesus em nossa mente. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, para eu e você meditar e não abrir mão. Que possamos nesta manhã, em nome de Jesus, sentir este toque, como está aqui, tocou-me, aleluia. Sim, Jesus tocou-me, Ele toca em você hoje. Ele colocou as mãos na vida daquele rapaz, o cego de Betsaida, e Ele faz isso hoje aí. Creia, em nome de Jesus, o nosso Deus, Rafa, venha visitar desde a criança, da criança de colo, a criança que já tem entendimento, o junior, o adolescente, o jovem, o senhor, a senhora, o ancião e todos aqueles que pela misericórdia de Deus, onde está, da forma que está aqui nosso Deus, Rafa, o Deus que cura, venha tocar, venha libertar. Venha te fortalecer, venha abrir agora o seu entendimento em nome de Jesus. Coloque a mão agora aí, coloque a mão aí. Se você não puder colocar onde está este mal, onde está esta dor, põe no seu coração. Porque em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro que a partir de agora, segundo esta palavra, não é minha, a palavra é de Deus. Está aqui o que eu preciso, está aqui a palavra profética, como um querido, sou enviado da parte de Deus agora, em nome de Jesus eu peço, oh Jesus, arranca pela raiz este mal, venha trazer a cura, seja de ordem física ou espiritual para a tua glória, e que muitos ainda neste dia possam dizer: ei, estou enxergando, estou curado, estou liberto, estou andando, estou caminhando para a glória de Deus. Se você crê, diga glória a Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Aquele abraço gostoso do Espírito Santo. Beijo seu coração em nome do Senhor Jesus. Que você quiser compartilhar, sentir no teu coração, faça isso. Há muitos que Deus vai tirar do lugar onde nunca devia ter entrado. Que esta palavra alcance todos aqueles que necessitam deste toque para a glória de Deus. Eu digo amém. Amém, bispa? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Shalom. Tenha um bom dia. Glória a Deus.